Meu nome é Ian, eu tenho 28 anos, moro em Timóteo e tenho uma locadora de jogos de tabuleiro. Eu nasci em Ipatinga, mas sempre morei em Timóteo mesmo. E desde criança eu lembro de ter interesses em esportes, mas também algumas questões voltadas para o mundo nerd, né? Super-heróis, sempre gostei desse mundo mais nerd. Normalmente o meio nerd envolve essas questões de jogos também, e como criança também, toda criança já começa a se divertir ali às vezes com o Ludo, com o Resta 1, com uma Dama, né? Que são jogos de tabuleiro clássicos, e como criança eu sempre gostei desses jogos também. Eu sempre tive interesse no futebol, apesar de ter interesse também nas questões mais nerd, e eu acho que esse esporte acabou sufocando um pouco os outros gostos, devido ao meu interesse também em crescer jogando futebol, ser jogador de futebol, assim como qualquer criança brasileira. Chegando na época de decidir um curso para fazer na faculdade, né, eu optei por fazer o curso de economia. Estava no ensino médio, alguns professores comentavam que a área de economia era uma mescla de humanas e exatas, e isso despertou meu interesse. Então decidi tentar para essa área, passei via Enem na Universidade Federal de Viçosa e cursei nos 6 anos seguintes o curso de economia na UFV. Eu sempre tive interesse também de empreender em alguma área, e normalmente esse interesse vem voltado para questões do meu gosto, né? Então, quando eu buscava quadrinhos e lia quadrinhos, eu tinha interesse de abrir essas questões voltadas para quadrinhos. Mas surgiu também o interesse em jogos de tabuleiro, descobri o quão diverso é esse universo, e surgiu o interesse pelo empreendimento nessa área de board games. Desde então, migrando um pouco os interesses do futebol para as questões mais nerd, para o universo de jogos de tabuleiro em mais específico, eu comecei a ter acesso a esses jogos, a adquirir eles, a ter grupos para jogar, e fui comprando jogos para satisfazer os meus gostos mesmo pessoais, até que chegou um ponto em que eu tinha uma quantidade de jogos que me fazia querer que as outras pessoas gostassem também. E conheci alguns locais em viagens que eu fiz, locais que eram luderias, né, que servem lanches com jogos de tabuleiro, às vezes locadora de jogos de tabuleiro, e começou a despertar em mim essa vontade de facilitar o acesso das pessoas a esse universo que eu acho incrível. Os jogos de tabuleiro remontam a uma história muito antiga no mundo de 7.000 a.C. Já haviam artefatos que as civilizações desenvolviam que remetiam aos jogos. Os dados foram inventados 200 anos antes de Cristo. Então, a história dos jogos de tabuleiro é muito antiga e costuma intersectar com várias áreas, às vezes com religião, às vezes mitologia, às vezes a questão de decisões da vida, às vezes só de supremacia. E isso, ao longo do tempo, fez com que os jogos fossem cada vez mais sendo aprimorados, e hoje em dia a gente tem jogos que vão trabalhar diversas questões do aspecto humano, da nossa cognição. Vão ter jogos, às vezes, que são voltados para dedução, às vezes voltado para agilidade, destreza, mas às vezes vão ter jogos com muito gerenciamento de recurso, que você tem que ficar atento ali em qual recurso pegar, em qual momento, quanto gastar. Jogos muito voltados para questões econômicas, às vezes, e isso faz com que a gente se isole um pouco nesse mundo, mas com
com lembranças do que é a vida real, né? E a gente acaba vivendo ali nesse mundo, podendo cometer erros e refazer as ações, refazer as nossas atitudes sem que tenham consequências graves. Então, eu imagino os jogos de tabuleiro como uma redução de alguns aspectos da vida, e isso faz com que a gente consiga ter uma relação positiva com eles, né? Muitas vezes os jogos vão desenvolver um raciocínio lógico, às vezes vão promover uma interação que a gente não, nos dias corridos, né, com muitos eletrônicos, muitas atividades voltadas para telas, os jogos promovem uma interação em grupo de forma leve e de forma sadia. Às vezes vão estimular também a própria competição e a gente vai se divertir ali na interação mais competitiva, mas existe também os jogos cooperativos, então os jogos têm várias dinâmicas que a gente pode escolher hoje trabalhar com elas. Nos meus momentos de folga eu costumo querer jogar e chamar as pessoas que estão perto de mim para jogar, e isso me satisfaz, me faz esquecer os eletrônicos, né? Esquecer o celular, a televisão. Então os jogos eles têm sido importantes para mim nesse lado. Às vezes o trabalho de fazer as pessoas se interessarem por jogos de tabuleiro novamente é um pouco árduo, porque normalmente as pessoas veem esse hobby como um hobby infantil. Às vezes acham que só existem jogos para crianças, né? Lembram de cara a cara, imagem e ação, de banco imobiliário, jogos que são mais simples comparado ao que a gente vê hoje no universo dos jogos de tabuleiro. E isso às vezes demanda da gente um certo esforço para mostrar para elas que hoje os jogos eles vão agradar às vezes vários públicos diferentes, né? E eu tenho para mim que todo mundo gostaria de algum jogo, ela só não descobriu qual jogo que ela gosta. E isso porque a gente tem jogos de vários tipos. Às vezes vão ser jogos simples que vão durar 15, 30 minutos. Às vezes vão ter jogos que a gente chama de jogo-evento, que são jogos que vão durar ali 5, 6 horas de partida, né? Então é um trabalho árduo fazer as pessoas enxergarem os jogos de tabuleiro como um hobby para todas as idades e não só um hobby infantil. Mas aos poucos a gente vê as pessoas se interessando, né? Existem muitos canais no YouTube também que falam sobre os jogos, às vezes chegam para as pessoas esses anúncios, às vezes gameplays, às vezes partidas de jogos que a pessoa acaba se interessando, e é satisfatório ver o hobby crescendo pouco a pouco. Cada vez que a gente convida alguém para participar do grupo e jogar juntos, né? Cada vez que uma pessoa, às vezes, que eu não conhecia, aluga um jogo, deixa a gente mais satisfeito ver que o hobby está crescendo, e é sempre um prazer indicar jogo para ocasiões específicas das pessoas, né? Às vezes elas querem ali uma noite de jogos para dar muita risada com os amigos, com a família, e a gente vai ter jogos para isso. Mas às vezes a pessoa quer quebrar um pouco a cabeça, jogar um jogo um pouco mais xadrezinho, e ela também vai conseguir isso. Então as pessoas percebendo que os jogos de tabuleiro são diversos, elas vão às vezes abrindo a mente e descobrindo que existe jogo para ela também. A gente realizou alguns eventos em escolas e foi voltado para que os alunos conseguissem se distrair um pouco ali do dia a dia, né? Largarem um pouco os eletrônicos, e isso aconteceu na Semana das Crianças. Foram eventos muito, muito bacanas que as crianças puderam ali interagir muito entre si, foi bem, bem divertido. E a gente está promovendo também eventos com hamburguerias, agora com cafeterias também, tentando expandir esse hobby aí. Às vezes as pessoas simplesmente não vão marcar só para jogar, mas se tiver ali alguma ocasião
para se alimentarem também e se divertirem junto com os amigos e a família, elas acabam se interessando mais, né? Então a gente tem promovido esses eventos, mas o interesse é em crescer e, dependendo, a gente mesmo conseguir fazer as duas coisas, né? A felicidade, para mim, eu acho que é o contato e a interação entre a família, os amigos. O que mais me motiva é saber que existe um Deus que criou tudo e rege tudo que a gente vê. Meu maior sonho é desenvolver um jogo de tabuleiro. Espero estar rodeado de família e amigos que continuem me apoiando nesse interesse pelos jogos e que eventualmente gostem o mesmo tanto que eu gosto de jogos de tabuleiro.